Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Duda do canal Duda Arte em Fios e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer os pontos básicos no crochê. Vamos começar? Bom, para o vídeo de hoje eu vou estar utilizando fio barbante número 6 e agulha 3,5. Se você for utilizar um fio da mesma espessura que o meu, você pode estar utilizando essa agulha ou a de 4 milímetros ou de 4,5. Tá? Que são as agulhas que são recomendadas na própria embalagem do fio, tá bom? Para começar, eu queria falar sobre a forma de segurar a agulha. Como esse vídeo é para iniciantes, eu queria deixar bem claro que eu seguro de uma forma diferente da maioria das pessoas, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui a forma correta, entre aspas, de você segurar o fio e a agulha, mas eu seguro de uma forma diferente. E quando você começa no crochê, você vê que outras pessoas também seguram de forma diferente. Então, você vai ver a forma que for mais confortável para você, tá bom? O correto, né, é segurar a agulha assim, tá bom? Eu seguro assim. Foi o jeito que eu aprendi, que eu descobri que eu achei mais fácil para mim, tá? Segurar por cima. Mas o mais correto que as pessoas usam é assim, tá bom? Bom, para começar, a gente vai fazer o nó inicial, tá bom? Então, a gente vai pegar o nosso fio, vai esticar assim, tá? A parte cortada para baixo, a parte longa tá presa no rolo para cima. Vai pegar a agulha, vai enfiar pela esquerda e vai rodar para ficar preso aqui dessa forma, tá bom? Assim. Novamente. Fio esticado pela esquerda, rodou. Ficou assim, você vai laçar e passar aqui por dentro. E vai apertar aqui. E a gente tem o nosso nó. Novamente. Esticou pela esquerda, rodou. Laçou. Puxou para dentro. E aperta um pouquinho, tá? Que é o nó que vai começar o nosso trabalho. E ele é regulável, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez. Esticou pela esquerda, rodou, laçou, puxou para dentro, tá? Agora vamos começar a fazer as famosas correntinhas. E eu vou aproveitar para mostrar como a maioria das pessoas segura o fio. Como vocês podem perceber, eu seguro assim, esticando esse fio aqui que tem que estar sempre esticado. Eu seguro com esses dedos aqui, tá? Assim. E seguro com o indicador e o dedão assim. A forma correta, que a maioria das pessoas utiliza, é segurar com esses fios aqui assim, esse fio aqui para esticar, levantar ele com o indicador, segurar com o dedão aqui e o polegar aqui, e segurar a agulha assim, tá? Assim que a maioria das pessoas fazem. Só que pra mim é muito difícil, principalmente com fio grosso, que nem esse. Pesado, pra mim tem que fazer muita força e assim não é fácil pra mim. Segurar o fio até tudo bem, mas ainda assim é difícil. Pra mim é muito melhor segurar assim, tá bom? Então você vê o que é melhor pra você. Então vamos para as correntinhas. Você vai deixar esse fio aqui sempre esticado, tá? Seja da maneira que você segurar. E aqui você tem que sempre segurar firme, senão o seu trabalho vai ficar rodando, tá? E você não vai conseguir trabalhar. Vamos lá, você vai laçar e passar aqui por dentro. Só isso. É a coisa mais fácil que tem no crochê, só que no começo é difícil você fazer, porque você ainda não sabe segurar a agulha direito, não sabe esticar esse fio, e você não tem noção da tensão do seu ponto. Então você fica ou alargando muito aqui, ou apertando tanto que quando você for fazer, nem passa aqui. Então o ideal, quando você tá começando, é você dar uma alargadinha aqui, laçar, puxar. E sempre alargar um pouquinho antes de você fazer. Mas é só isso, é só laçar e passar pra dentro. Laçar e passar pra dentro. E você vai se acostumando a fazer da forma, tipo, sem puxar pra cima aqui, né? Você vai se acostumando com a tensão do seu ponto, né? E a fazer a correntinha e não apertar demais, tudo mais. Isso é com o tempo, tá bom? Mas as correntinhas ficam assim,
tá? Pra contar, é só contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Então agora a gente vai fazer 20 correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas e já encontro vocês. Feitas as 20 correntinhas, agora a gente vai aprender a fazer o ponto baixo. Bom, é uma coisa que eu tinha dificuldade no começo, mas que depois eu entendi com o tempo. Cada ponto você vai dar um tipo de... Você vai dar pelo menos uma correntinha de altura para você fazer. No ponto baixo a gente faz uma, no ponto meio alto 2, no ponto alto 3. Mas vocês vão entender isso com o tempo, tá? Mas isso a gente sempre faz no começo de toda a carreira. Então, ponto baixo, vamos fazer uma correntinha a mais, totalizando aqui 21, mas nós vamos ter 20 pontos altos, porque essa daqui é só para dar altura, tá bom? Então, vamos fazer essa correntinha extra, pular ela, tá bom? Ignora ela. Vamos enfiar a agulha na segunda correntinha, tá bom? Aí, esse fio que está aqui do outro lado, a gente vai laçar e puxar para dentro da correntinha. Assim, a gente vai ficar com 2 alças aqui. Aí, a gente vai laçar de novo e passar por dentro dessas 2 alças. Temos nosso primeiro ponto baixo. Vou repetir. Enfiou. Ficou com 2 alças aqui. Laçou. Puxou para dentro da correntinha, 2 alças. Laçou, tirou as 2 alças. Enfiou, puxou, laçou, tirou. Enfiou, puxou, laçou, tirou. Tá bom? Aí vai formando a nossa carreira de pontos baixos. Tá? Então, vocês vão fazer até o final, para treinar, 20 pontos baixos. E depois fazer mais 20 correntinhas para o nosso próximo ponto, tá bom? Se quiserem desmanchar, é com vocês. Podem desmanchar ou podem cortar o fio e guardar, né, de recordação, os primeiros pontos no crochê. Vai da decisão de vocês. Mas, quando terminarem, façam novas 20 correntinhas, tá bom? Agora, vamos para o ponto meio alto. O ponto meio alto, a gente vai fazer 2 correntinhas extras para dar altura para ele, porque é um ponto que é um pouco mais alto, ele é um pouco maior, ele cresce mais rápido, tá? Então, para fazer ele, tem que dar 2 correntinhas de altura. E para começar ele, a gente laça de cara, já laça o fio, tá bom? Vamos pular as 2 correntes, enfiar na terceira correntinha, tá vendo? Ó, aqui é o fio normal da agulha, o fio da correntinha e o fio que a gente laçou. Então, de cara já tem 3. Vamos laçar e puxar para dentro da correntinha. No ponto baixo, quando a gente puxa, ficam só 2 alças. Aqui ficam 3. A gente vai laçar de novo e tirar as 3. No ponto baixo, a diferença é que a gente enfia direto. Aqui a gente laça primeiro para enfiar. E como a gente laça primeiro, já fica uma a mais. Então, quando a gente puxa, ficam com 3. Então, ao invés de tirar 2 alças, a gente tira 3. Tá bom? Laçou, enfiou. Puxou para dentro, laçou, tirou 3. Tá bom? Temos os nossos pontos meio altos, tá bom? Não esqueçam de laçar primeiro, para depois enfiar, para laçar e tirar os 3. Tá bom? Certinho? Novamente, façam até o final para treinar. Agora vamos para o famoso ponto alto. O ponto alto é mais alto ainda do que o meio ponto alto, então vamos dar 3 correntinhas de altura. E como essas 3 correntinhas são bem altas, elas já vão contar como um ponto, tá bom? Então, elas já são um ponto alto, tá? Então, 3 correntinhas já são um ponto alto. Logo, essas 3 correntinhas
como são um ponto, é como se fosse um ponto feito em cima da quarta correntinha. Então, vamos começar na quinta, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Laçando que nem o meio ponto alto. Laça primeiro. Laçou, enfiou na quinta correntinha, puxou pra dentro. Até aqui parece exatamente igual com o meio ponto alto, certo? A diferença é que no meio ponto alto a gente laçaria e tiraria tudo. No ponto alto a gente vai laçar, tirar apenas 2 alças, depois laçar novamente e tirar 2. Assim o ponto ele fica mais alto, ele cresce mais. Logo, ponto alto. Então, laçamos, enfia na correntinha, puxou para dentro. Laçou, tirou 2, laçou, tirou 2. Laçou, enfiou, puxou para dentro. Laçou, tirou 2, laçou, tirou 2. E temos a nossa carreirinha aqui de ponto alto se formando. Estão vendo? Tá? Então, façam até o final para irmos para o nosso último ponto, que é o ponto baixíssimo. Bom, só pelo nome já dá para saber que é um ponto que ele quase não cresce, ele é muito curtinho, muito pequeno, você não vai fazer nenhuma corrente para dar altura para ele. É um ponto que a gente utiliza mais para acabamento de peça, né? Para fazer detalhe, coisa assim. Normalmente não se faz uma peça só de ponto baixíssimo, é muito difícil você ver, tá bom? Mas você precisa conhecer porque é um dos pontos básicos. Então, você vai enfiar, vamos pular a primeira corrente, enfiar na segunda, tá bom? Laçar e puxar para dentro. Isso aqui seria o ponto baixo, certo? Só que ao invés de ficar aqui nas 2 alças, a gente passa direto no baixíssimo, entenderam? Vou fazer aqui mais rápido porque esse ponto eu fiz parando e é mais difícil entender assim. Você vai enfiar na correntinha, puxar para dentro e passar direto para dentro da alça. Você enfia, puxa para dentro e puxa para dentro novamente. Você não laça de novo, entendeu? E ele é bem baixinho, você vê que não cresce quase nada. Tá vendo? E uma coisa importante, não só no ponto baixíssimo, mas em todos. As correntinhas que a gente começou fazendo, quando a gente faz os pontos, elas se formam novamente aqui em cima. Então você vai fazer a carreira até o final, sempre vai ser assim o seu trabalho, você vai fazer a carreira até o final. Chegou no final, por exemplo, numa carreira de ponto baixo, que tem que dar sempre uma correntinha de altura. Então, cheguei no final, você vai fazer mais uma correntinha de altura para a próxima carreira. Aí você vai virar o seu trabalho e fazer a carreira toda novamente. É sempre virando, entendeu? Mas a gente vai trabalhar em outro vídeo, num projeto já, tá bom? Mas você pode ir testando já fazendo as carreiras, tá bom? Fazendo carreiras de ponto alto, baixo. Você pode fazer uma de altura, virar e continuar. Se for ponto meio alto, 2 correntes. Se for ponto alto, 3. Entendam que todo começo de carreira vocês vão ter que dar altura para fazer os pontos, tá bom? Eu não entendi isso no começo, então tô passando a dica para vocês. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui no vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, podem deixar dúvidas nos comentários, tá bom? Que eu vou responder todos vocês. E também tentem voltar no vídeo, colocar mais lento, pausar e tentar entender o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Acho que eu expliquei com calma. Espero que tenha dado pra compreender, tá bom? Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho para receber as notificações. Vou deixar aqui minha página no TikTok, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.